Então, boa tarde para todo mundo. Boa tarde para quem está assistindo a gravação. Essa é a nossa aula 8 de cálculo 1, né? Mate 0111. E vamos continuar, né? De onde paramos, mas antes a gente vai fazer uma pequena revisão aqui do que vem a ser o período de uma função. Então, deixa eu só encontrar aqui. Eu devo ter colocado um pouco mais adiante. Aqui. Né? Então, só recordando, uma função periódica. Minha prancha. Hoje a minha prancha também não está. Bom, então, ó, uma função periódica é uma função tal que existe um número, pelo menos um, tá? Pode existir mais do que um, número P, tal que para todo x no domínio dessa função, tal que x mais P ainda esteja no domínio, essa condição aqui vocês podem passar por cima dela, porque ela sempre vai estar satisfeita. Eu a coloquei aqui por um motivo estritamente técnico, porque, em geral, quando a gente não está... Será? É que aqui não está aparecendo, não. Eu não sei se para os outros pode estar, mas... Boa Aqui lembrança. também não. Eu esqueci de compartilhar a tela, né? Eu esqueci de compartilhar a tela. Vamos lá. Tranquilo, prof. Acontece, né? Essa é a segunda vez que acontece. Vamos ver. Agora tá tudo certo. Agora sim, prof. Perfeito. Então, ó, vamos... Só não quero que o... Aqui. Então, voltando aqui onde a gente estava, na definição de período. Aqui. Essa definição 16 que está escrito aqui para função periódica, ela está escrito talvez de uma maneira exageradamente técnica, que mais confundiu do que ajuda a explicar, mas eu vou explicar por que ela está aqui assim. É porque, para que eu possa comparar, né, g de x mais p com g de x, é necessário que esses dois entes existam. E para garantir que existe g de x mais p, é necessário eu exigir que x mais p esteja no domínio da g. Tá legal? Mas, disto tudo aqui, vocês podem guardar o que é essencial, é que existe um número p, né, uma função g periódica, se existe um número p, tal que g de x mais p é igual a g de x, para todo x conveniente, para todo x, pensa assim. Aí vai depender do contexto, aí a gente já sabe o que isso daqui quer dizer, tudo bem? Certo. Bom, agora vamos para a definição de período. Na definição de função periódica, a gente não exigiu nenhuma unicidade, a gente só fala assim, ó, se existir um número positivo, pode existir mais de um, como a gente viu que é o caso para a função seno, né? E para a função cosseno, a gente viu que quando a gente fazia, por exemplo, né, seno de x mais 2π, né, isso daqui é a mesma coisa que o seno de x, o seno de x mais 2π, é igual ao seno de x mais 4π, é igual, por aí vai, igual ao seno de x mais n vezes 2π. Né? A gente viu que isso daqui era válido. Então, pode existir diversos números que satisfazem essa igualdade para todo x. E o que vem a ser o período? O período é o número fundamental, digamos assim. É o menor de todos os números positivos, tal que vale uma igualdade desse tipo. Seno de x é igual a seno de x mais um número positivo. Então, dentre todos os números positivos, né, que satisfazem essa igualdade aqui com seno de x, o menor positivo deles é o 2π.
Então, por isso que eu falo, ó, o período da função seno é 2π. E a gente até demonstrou aqui no finalzinho da última aula que, de fato, 2π era o menor número positivo, tal que essas duas igualdades aqui ocorriam. Né? E como é que a gente argumentou? A gente argumentou por absurdo. A gente falou assim, ó, suponha que exista um número... não, perdão, isso daqui é só a parte de que ele repete, né? Cadê a parte que eu provei do período? Acho que está diante disso. Tá aqui, ó. Então, como é que a gente prova que 2π é o menor positivo? Suponho que exista um número menor do que 2π que também satisfaça essa equação, ó, seno x mais p igual a seno x para todo x, e concluo um absurdo a partir disso. Se existisse um número menor que 2π tal que valesse essa igualdade para todo x, então, este número seria, eu conseguiria exibir um número inteiro entre 0 e 1. Absurdo. Né? E esse absurdo eu só consegui concluir a partir do fato, a partir do momento em que eu assumi que existia um número positivo menor que 2π que satisfazia isso. Tá? Então, ficou mais claro o que é o período? Sim, muito obrigada. Imagina. Às vezes a dúvida, né, às vezes de uma pessoa é a dúvida de muita gente. Então é muito bom que vocês perguntem. Então, hoje a gente vai ver aqui o que acontece quando a gente altera ligeiramente alguns parâmetros, né, quando a gente modifica. Porque até aqui a gente só viu a função seno, a função cosseno cruas, né, só elas. Mas a gente pode obter variações delas, somando, por exemplo, constante, como vocês já viram na lista de exercício, multiplicando o argumento por uma constante, ou multiplicando a função seno, cosseno por uma constante, e por aí vai. Então, vamos ver o que cada uma dessas operações faz com o período da função, tá bom? Então, deixa eu só testar mais uma vez aqui. Não vai. Prancha problemática. Agora foi. Eu estava com problema de conexão. Bom, então aqui, né? Seja yf de x uma função trigonométrica de período p. Então, esse p aqui, ele é o menor número positivo, tal que, para todo x em R, f de x mais p é igual a f de x. Aqui eu vou considerar funções com domínio em R, porque ao longo dessa... só para simplificar mesmo, tá? A gente não precisa se preocupar muito com isso, não. Tudo bem? Então, a partir daqui, a gente não vai se preocupar com o domínio. A gente já vai assumir que x mais p sempre está no domínio. Tranquilo? Sim. Tá. Então, ó, dado um número real não nulo, né, lambda pertencente aos reais sem o zero, podemos obter variações da função. Então, eu tenho aqui essa função raiz, né, f de x, tem uma constante lambda, eu consigo obter uma função g, né, que tem o domínio idêntico ao domínio da f, contra domínio R, e que a cada x, ao invés de associar apenas o f de x, eu associo lambda mais f de x. Tá? Então, eu estou fazendo uma translação da função. Então, graficamente, a função g representada tem como gráfico, aliás, exatamente o gráfico de f transladado para cima, caso lambda seja positivo, ou para baixo, caso lambda seja negativo. Tudo bem? Sim. Perfeito. Bom, neste caso, a função g, né, terá o mesmo período da função f. Então, no caso de eu apenas somar uma constante numa função periódica, eu não altero o período da função. Então, de fato, né, observe aqui, para qualquer x real, o que é g de x mais p? Por definição, g de qualquer coisa é lambda mais f desta qualquer coisa. Né? Então, g de x mais p é lambda mais f de x mais p. Agora, como f é periódica de período p,
f de x mais p é igual a f de x. E esse lambda é igual a lambda. Então, aqui ficou igual. E lambda mais f de x é o que eu chamei de g de x. Então, ficou provado que para qualquer x, g de x mais p é igual a g de x. Então, pelo menos a primeira das condições para que seja o período está satisfeita. A função se repete a cada intervalo de comprimento p. E a segunda condição para ser período, né, quer dizer, eu quero mostrar que p é o menor número positivo, tal que vale essa igualdade para todo x. Tal que g de x mais p é igual a g de x para todo x. Então, de novo, a gente vai argumentar aqui por absurdo. Isso é só para convencer vocês, tá? Não é nada que vou cobrar numa prova, etc. Tá? Só para vocês ficarem convencidos de que P, de fato, tem que ser o menor. É o menor, não existe ninguém menor do que ele. Então, suponha que exista um P', tal que para todo x em R essa condição esteja satisfeita, né? G de x mais P' seja igual a G de x. Então, vale o seguinte, para todo x em R, né, como isso daqui vale para todo x, então vale que g de x mais p', que é esta expressão aqui, né, é lambda mais f de x mais p', é igual, pelo que eu acabei de falar, isso daqui é g de x mais p', e g de x mais p' é igual a g de x por hipótese, né, eu estou supondo que p' satisfaz essa condição. Então, essa igualdade se deve a isso daqui, que eu estou supondo, e g de x, por definição, aqui em cima, né, é lambda mais f de x. Conclusão, para todo x real, f de x mais p' é igual a f de x. Conclusão, p não seria o menor número positivo que satisfaz a igualdade tal que para todo x, f de x mais p' é igual a f de x. Então, olha só em colisão com o que eu fui. Se existisse um número p' menor do que p, né, que satisfizesse a igualdade de g de x mais p igual a g de x para todo x, eu concluiria daí que p existiria um número menor do que p que satisfaria a igualdade f de x mais esse número igual a f de x para todo x. Então, eu contradiria o fato de p ser o período de f. Então, se p é o período de f, p também é o período de g. Por quê? Porque se existisse um número menor que fosse período de g, eu conseguiria também um número menor do que p, que seria o período de f. Deu para entender? Consegui explicar? A Poderia ideia? repetir, por favor? Oi? Pode repetir, por favor? Claro, claro. Então, a argumentação é a seguinte, ó. Então, eu estou supondo, né? Eu quero. O que eu tenho? Que P é período de F. Então, eu sei que P é o menor positivo, tal que vale para todo x, pertencente aos reais, que f de x mais p é igual a f de x. Então, não tem nenhum positivo menor do que p pode satisfazer essa igualdade aqui. Ninguém. Aí, o que eu faço? Ó, quero argumentar que o p também é período de g. A gente já viu que ele satisfaz a igualdade, né? E para provar que ele é o menor inteiro, perdão, é o menor positivo que satisfaz a igualdade aqui, é g de x mais p igual a g de x, o que a gente faz? Supõe por absurdo que exista alguém menor do que ele positivo. Então, se existe alguém menor do que P, tal que vale aquela identidade, g de x mais esse número igual a g de x para todo x, eu concluí, né, mediante essa argumentação aqui, que vale também, disso segue, né, implica, isso que essa seta quer dizer, que f de x mais p' é igual a f de x para todo x. Opa, cheguei numa contradição. Por quê? Porque P já é o menor
Isso daqui é uma verdade estabelecida antes, né? P é o menor positivo, tal que f de x mais p igual a f de x para todo x. E aqui eu teria encontrado um número menor do que p, tal que vale a igualdade. Logo, como isso daqui é um absurdo, é porque a minha hipótese é falsa. Qual era a hipótese? Que existia um p' menor do que p satisfazendo aquela igualdade. Tudo bem? Melhorou? Sim, obrigada. Imagina. Então, vamos prosseguir aqui. Ó. Vamos ver o que acontece com o período de uma função quando a gente multiplica, né, ela por uma constante. Então, lembrando que originalmente eu tenho uma função f de r em r, que a cada x leva em fx, e ela é uma função periódica de período p. Tá? Só para a gente não precisar ficar voltando na outra página. Ou seja, para todo x real, então para todo x pertencente aos reais, vale f de x mais p igual a f de x. Então, eu vou mostrar que se eu construo uma função g fazendo a multiplicação de f por uma constante não nula, então essa função aqui, que é lambda vezes f, tem exatamente o mesmo período que a f. Então, ao multiplicar uma função periódica por uma constante, o período da nova função é igual ao período da função antiga. Então, a demonstração é simples, né? Ó, de fato, a gente tem que verificar, para concluir que isso é o período, que g de x mais p é igual a g de x para todo x, é a primeira coisa a se verificar. E aí a gente vem aqui, para qualquer x em R, g de x mais p, por definição, é lambda vezes f de x mais p. E f de x mais p, porque p é o período de f, é igual a f de x. Então, posso trocar lambda vezes f de x mais p igual a lambda vezes fx. Mas lambda vezes fx é o que eu defini como sendo g calculado em x. Logo, de fato, a primeira condição ele satisfaz. Para todo x real, g de x mais p é igual a g de x. Então, primeira condição, chegou. Agora, de novo, a argumentação vocês vão reter nesse por repetição agora. Ó. A gente tem que ainda argumentar que p é o menor positivo que satisfaz essa igualdade para todo x. De fato, se existisse um menor, né, ou seja, um número p' menor do que p, tal que para todo x, g de x mais p' fosse igual a g de x, teríamos o seguinte, para todo x em R, g de x mais p', que é lambda vezes f de x mais p', seria igual, né, claro, aqui eu estou usando que vale essa igualdade. Como vale esta igualdade, essa daqui é por definição, tá? Como vale essa igualdade, vale esta igualdade aqui. Tá? De g de x mais p' igual a g de x. Só que g de x é lambda fx. Como lambda é não nulo, então eu resumo essa igualdade aqui, eu coloco só os extremos dela. Né? Para todo x real, vale que lambda vezes fx mais p' é igual lambda fx. Tá? Estou só simplificando para a gente enxergar melhor. Então, eu concluí que isso daqui vale para todo x. Como lambda é diferente de zero, se eu dividir os dois membros por lambda, nada muda. Né? Então, eu venho aqui, cancelo, e eu obtenho que para todo x em R, f de x mais p' é igual a f de x. Opa! Mas p' é um número positivo, por hipótese menor do que p, e que satisfaz essa igualdade para todo x. Absurdo, não? Porque, por definição de período, P é o menor número positivo que satisfaz essa igualdade. Então, não pode existir nenhum número menor do que P, positivo, tal que f de x mais esse número seja igual a f de x para todo x. Tudo bem? É o mesmo argumento anterior. Eu repeti para a gente reter melhor. Tudo bem? Tranquilo, prof. Perfeito. Bom, observação, uma nomenclatura importante, né? Nesse tipo de função, né, em que a gente obtém de uma função periódica multiplicar por uma constante,
O valor absoluto dessa constante a gente chama de amplitude. Tá? O valor absoluto da constante é a amplitude da função g. Bom, vamos ver agora o que acontece quando a gente soma a constante no argumento da função. Né, Pois não. Só para confirmar, graficamente, amplitude seria porque ela estica ou achata a curva, né? Exatamente. Aí eu preparei um applet. Daqui a pouco a gente vai lá no GeoGebra, aí eu vou mostrar para vocês, né, como é que atua, né, o fator lambda. Então, na prática, ele estica ou achata o gráfico da função original. Né? Então, o gráfico de lambda f é o gráfico de f, só que deformado pelo lambda. Se lambda for maior que 1, ele estica. Se lambda for menor do que 1 e maior que 0, ele achata. Se for menor do que 0, ele reflete. A gente vai ver isso. Entendi. Tá na prática. Vai ficar legal. Esse termo vem da teoria ondulatória, né? Amplitude. Vem. É muito usado, né, para modelar onda, movimento harmônico e por aí vai. A gente usa a mesma nomenclatura para na hora também do... Não é para ter nome diferente. Né, fica mais prático assim. Bom, prosseguindo aqui. A gente vai verificar o que acontece com o período de uma função periódica, né, quando a gente deforma ela de modo a somar uma constante no seu argumento. A gente já viu em aulas anteriores que somar uma constante ao argumento da função, ou seja, variável independente da função, isso resulta no gráfico, repercute no gráfico como um deslocamento horizontal. À esquerda, caso o lambda seja positivo, e à direita, caso o lambda seja negativo. Bom, a gente poderia ter um palpite, né? Qual que era o período, se o gráfico é o mesmo, qual que é o período da função cujo gráfico é idêntico ao outro, exceto por uma translação? A gente daria o palpite de que é o mesmo. E, de fato, é isso que acontece. Ó. Neste caso, a função g obtida de f somando lambda a um argumento tem mesmo período que a função f. Então, de fato, vale aqui para todo x que g de x mais p, por definição, é f de x mais p mais lambda. Só que isso daqui, x mais p mais lambda, pode ser escrito como x mais lambda mais p, né, associatividade e comutatividade dos números reais. F de x mais lambda mais p, então, isso daqui é igual a f de x mais lambda. Por quê? Porque p é o suposto período da função f. Então, f de qualquer coisa, vou colocar um y aqui, mais p, é igual a f dessa qualquer coisa. Então, se eu troco essa qualquer coisa por x mais lambda, então f de x mais lambda mais p é f de x mais lambda. Tá bom? E como isso daqui é igual a f de x mais lambda, porque p é o período de f, segue que agora eu uso, né, a definição de g de x. F de x mais lambda é exatamente igual a g de x. Então, de fato, para todo x real, g de x mais p é igual a g de x. A argumentação de que o período é o mesmo, de que não existe nenhum número positivo menor do que p que satisfaça a igualdade, é a mesma argumentação. Ó. Se P' é um número menor do que P, suponha, né, por absurdo que exista, tal que vale para todo x, g de x mais P' igual a g de x, então, para todo x, valeria o seguinte. Como g de x mais P' é, por definição, f de x mais P' mais lambda, e g de x mais P' igual a g de x, segue da transitividade da igualdade, né, que como g de x é f de x mais lambda, então, para todo x em R, f de x mais lambda mais P', né, que é igual a f, esse f aqui da esquerda, é igual a f de x mais lambda. Opa! Então, f de alguma coisa mais P' é igual a f desta mesma alguma coisa. Então, ó, assim, dado o y real, f de alguma coisa mais P' é igual a f, né? Eu vou concluir aqui, f desta alguma coisa.
Então, olha como é que eu vou concluir, fazendo um artifício. Então, o que é f de y, dado um y real qualquer, o que é f de y mais p'? Eu vou usar uma propriedade do elemento neutro, que me diz que quando eu somo zero, o resultado é o mesmo. Então, f de y mais p' é o mesmo escrever f de y menos lambda mais p'. Então, aqui eu só somei zero, só que de uma forma conveniente. Isso daqui eu posso associar, né, agrupar, então vai ficar esse argumento aqui vai ser igual a y menos lambda mais lambda. Essa igualdade aqui, ela ocorre pela seguinte razão, que f de qualquer coisa, né, a gente viu aqui, ó, que para todo x, f, né, para qualquer número real, f de x mais lambda mais p' é igual a f de x mais lambda. Então, para qualquer x real. Como vale para qualquer x real, em particular vale para este número real aqui, ó. Y menos lambda. Então, vamos trocar x por y menos lambda. A gente obtém aqui f de y menos lambda mais lambda mais p' é igual a f de y menos lambda mais lambda. Eu só troquei x por y menos lambda, já que y menos lambda é uma instância de x. E, bom, aqui eu chego no resultado desejado. Ó. Esse daqui, esse termo é este que eu escrevi aqui em cima, é igual a f de y menos lambda mais lambda. Só que esse menos lambda eu consigo cancelar com este e fica f de y. Então, esse deu um pouquinho mais de trabalho, mas saiu. Ó. Então, para todo y número real, vale que f de y mais p' é igual a f de y. Absurdo, porque p é o período. Não existe nenhum número menor do que p, positivo, que satisfaça essa igualdade para todo y. Tá? Então, de fato, quando eu somo uma constante ao argumento da função, a nova função obtida assim tem o mesmo período que a anterior. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Gostariam que eu repetisse alguma coisa? Certo. Então, observação sobre a nomenclatura, né? Quando a gente faz essa soma na variável independente, a gente costuma chamar esse lambda de constante de fase ou fase inicial da função. Tá? Então, esse lambda aqui, quando a gente pega uma função periódica e obtém uma nova função fazendo a soma, né, f, da variável independente mais uma certa constante lambda, eu chamo essa constante aqui de constante de fase ou constante inicial. Isso é muito usado em ondulatória, né, osciloscópio, quando a gente vai lá no laboratório. E a nomenclatura, como já observado, é emprestada da teoria de ondas, né? As fases estão idênticas, interferência construtiva, aquele monte de tipo de coisa. Tudo bem? Então, até aqui? Certo. Então, agora vamos para uma mudança um pouco mais radical na G. Então, vamos ver como é que a gente obtém, né? Se a partir de f é uma função periódica dada, eu obtenho uma nova função g da seguinte forma. Mesmo domínio, mesmo contradomínio, só que agora, ao invés de levar x em f de x, eu levo x em f de lambda, uma constante, no caso aqui eu acho que ela é não nula, vezes x. Acho não, ela é não nula. Tá? Vou até anotar aqui. Lambda é não nula. Tá? Então, o que acontece agora quando eu multiplico o argumento por uma constante? Então, a gente já viu, né, que quando multiplica a própria função, isso daqui estica ou achata o gráfico. Agora, o que acontece quando o lambda está dentro, né, tá no argumento da função? Aí sim o período muda um pouco. Tá? É o que a gente vai ver agora. Então,
eu afirmo para vocês, então, estou entregando isso daqui como um fato dado, né, um dado da natureza, que o período dessa nova função é P dividido pelo módulo de lambda. Vamos ver por quê. Vamos ver que, na verdade, é o fato, né? Então, para qualquer x no domínio, né, aqui eu coloquei aquela condição técnica, tal que x mais p ainda esteja no domínio, porque senão não poderia calcular, mas isso daqui vocês não precisam se preocupar. Vamos verificar se vale a igualdade, né? Então, vamos calcular g de x mais este postulante a período, mais p sobre módulo de lambda. Bom, eu posso escrever x mais p sobre módulo de lambda como lambda vezes... peraí que eu acho... não, tá certo. Isso daqui é pela definição de g. Pela definição de g, g de alguma coisa, né, g de x, é lambda vezes x. Então, g de x mais p sobre módulo de lambda é f de lambda vezes x mais p sobre módulo de lambda. Agora, multiplicando aqui, distribuindo, né, a gente obtém que f deste argumento aqui é igual a f de lambda x. E aqui eu vou estar multiplicando lambda por p e dividindo por módulo de lambda. Um número dividido pelo seu módulo, né, sabendo que esse número é não nulo, ele vai ser menos 1 se lambda for negativo, e vai ser 1 se for positivo. Por isso eu coloquei aqui mais ou menos p, tá bom? Então isso daqui vem do fato de que lambda sobre módulo de lambda é igual a 1 se lambda for positivo e menos 1 se lambda for negativo, tá? Então por isso que eu coloquei aqui, ó, mais ou menos p. Bom, agora o que eu sei sobre f? Por hipótese, P é o período da f. Né? Então, por exemplo, aqui eu posso pegar, vamos supor, no primeiro caso em que lambda é positivo, então dá 1. Então eu posso desprezar o menos aqui. Então, o que é f de alguma coisa? Então, vou colocar assim, f de qualquer coisa mais p é f daquela qualquer coisa. Se eu troco esse y por lambda x, como é que fica a história? F de lambda x mais p é igual a f de lambda x. Né? Eu só troquei o y por... Opa. É igual a f de lambda x. Então, por isso que ficou f de lambda x aqui, tudo bem? E isto aqui, por definição, é minha g de x. Tudo bem, pessoal? No caso em que lambda é positivo? Perfeito, então. Então, a gente acabou verificando que, de fato, a função se repete a cada intervalo de comprimento p sobre módulo de lambda, onde p é o período da função f, e esse lambda aqui, né, esse módulo de lambda, é um módulo da constante pela qual você está multiplicando o x. Bom, no caso de ser negativo, aí também vem de uma propriedade do período. Né? O que seria f de, né, no caso aqui, de y menos p? Eu afirmo para vocês que isso daqui é igual a f de y. Né? Vamos ver por quê. Aqui a gente vai fazer um raciocínio arrevezado, de trás para frente. Então, f de y é a mesma coisa que f de y menos p mais p. Certo? Agora, f de qualquer coisa mais p, uma vez que p é o período, é f de qualquer coisa. Então, isso daqui é f desse número aqui. Ó. Então, é f de y menos p. Pronto. Ó. Tudo bem? Então, assim a gente contempla também o caso do sinal de menos. Tranquilo? Então, nesse caso, trocando y por lambda x, a gente obtém f de lambda x, né, trocando este y aqui por lambda x, igual, né, usando a transitividade, igual a f de lambda x menos p. Então, por isso que essa igualdade aqui está validada. Tudo bem até aqui, porque que, de fato, a função se repete a cada p sobre módulo de lambda unidades? Perfeito. Então,
vamos verificar agora que, de fato, este é o menor positivo que satisfaz essa condição. Tá? Então, o raciocínio é análogo. Tá? De novo, a gente vai supor que tem algum que seja menor, algum número positivo menor do que P sobre o módulo de lambda, e a partir dessa suposição da existência desse número, a gente vai chegar num certo absurdo, que é que existe um número menor do que P que também é período de F. Absurdo, né? Então, esse é o contorno da demonstração. Então, só para convencer vocês. Então, suponha que, por absurdo, né, que exista um P' menor do que P, positivo, claro, tal que valha essa igualdade para todo x. Né? Para todo x, g de x mais P' igual a g de x. Então, valeria o seguinte, para todo x real, f de, multiplico todo o argumento aqui por lambda, né? F de lambda x mais lambda P' é igual aqui, como este número que está aqui dentro é igual a este número que está aqui dentro, devido à distributividade. Claro que por ser função, f leva a mesma coisa na mesma coisa. Então, f de lambda x mais lambda P' é igual a f de lambda multiplicado por x mais P'. Mas f de lambda multiplicado por alguma coisa é g desta alguma coisa. Então, f de lambda multiplicado por x mais P' é igual a g de x mais P'. E eu estou supondo aqui, por absurdo, mas eu estou supondo que g de x mais P' é igual a g de x. Então, esse g de x mais P' é igual a g de x. E g de x, por definição, é f de lambda x. Opa, então, o que eu concluí? Ó? Que para todo x, f de lambda x mais lambda P' é igual a f de lambda x. Então, como lambda, então agora seja y um número real qualquer. Como eu estou supondo aqui, ó, lambda diferente de zero, eu posso escrever y de um jeito esperto. Tá? Eu vou escrever y como sendo lambda vezes 1 sobre lambda vezes y. Né? Quando eu multiplico aqui lambda por 1 sobre lambda, dá 1. Então, é só um jeito conveniente de escrever o y. Dessa forma, o que acontece? Ó? O que vem a ser f de y, que é um número real qualquer, mais o módulo de lambda vezes P'. Isso daqui é f de... Agora eu vou usar que o y está sendo escrito dessa forma. Então, ao invés de escrever y, eu escrevo lambda vezes y sobre lambda, mais módulo de lambda P'. Bom, isso daqui é igual, eu posso colocar o lambda em evidência, então vai ficar lambda vezes 1 sobre lambda y, mais ou menos P'. Então, o mais ou menos vai depender do sinal da minha constante lambda. Lambda é não nulo, então ou é positivo ou é negativo. A depender, eu coloco mais ou menos. E essa expressão aqui é... Por que essa expressão é igual a essa? Vamos ver por que desta igualdade aqui. Então, ok, somos subtraio. Ah, tá. Isso daqui é g de 1 sobre lambda y mais ou menos P', correto? Por definição da g, ó. A g aqui ó, é f de lambda vezes a variável. Então, f de lambda vezes esse número aqui é g desse número aqui. Então, isso é g desse número aqui. E, por hipótese, g de x mais P' é igual a g de x. Também vale para o menos, né? G de x menos P' é igual a g de x. Então, g desse monstrinho aqui vezes mais ou menos P' é igual a g do monstrinho sozinho aqui. Ó. Então, 1 sobre lambda y. Deixa eu ver se é isso. É exatamente isso. Perfeito. Tudo bem? Por que dessa igualdade aqui? Porque eu estou supondo que P' é um número tal que essa igualdade vale para todo x. Agora, o que é g de 1 sobre lambda vezes y? É f de lambda vezes isso daqui. Só que f deste argumento aqui é f de y. Então, conclusão. Né?
Como P' é um número menor do que P sobre lambda, né, multiplicando os dois membros por módulo de lambda, a gente obtém que módulo de lambda P' é um número menor do que P. Então, com toda essa argumentação, eu teria concluído que existe um número positivo, no caso, módulo de lambda vezes P', menor do que P, tal que f de y mais esse número positivo é igual a f de y para todo y. Um absurdo, porque não existe número, por definição de período, né? Não existe nenhum número menor do que P, tal que vale essa igualdade para todo y. Então, eis aí o absurdo. Logo, o período da função g obtida de f por multiplicar a variável independente por lambda é igual ao período da função original dividido pelo módulo de lambda. Tudo bem? Vamos aqui no GeoGebra agora. Aqui. Todo mundo vê minha tela? Aqui sim. Perfeito, então. Então, aqui eu coloquei, né, funções, a função, vou colocar tudo no zero aqui. Difícil colocar tudo no zero, mas vamos tentar. Vamos ver o que está acontecendo com... Pronto. Então, ó, o que acontece aqui nesse gráfico eu estou fazendo todas as modificações que eu acabei de discutir com vocês, né? Eu estou somando uma constante à função periódica, eu também estou multiplicando a variável por b, eu estou somando uma constante à variável, né, a constante de fase, e eu estou multiplicando também a função periódica por uma constante. Tá? Então aqui eu vou poder enxergar todas as alterações possíveis que a gente viu até agora. Então, eu vou deixar o A em 1. Não, pera aí, é que não adianta deixar o A em 1 se o B for 0. Vou deixar o B igual a 1. Deixa eu ver. Acho que está muito longe aqui. Bom. Então, vamos deixar assim, né? Vamos ver o que acontece quando a gente altera o A. Então, aqui eu tenho essa função, tá? Uma função periódica. Quando a gente altera o A, o que a gente previu? Né? Que isso daqui ia mudar apenas a... Como é que era o nome dessa constante mesmo? A gente chamava de quê? Amplitude? Perfeitamente, a amplitude da função. Seria correspondente, se isso fosse uma onda, a amplitude da onda, né? Então, ó, conforme a gente aumenta a amplitude, o gráfico se estica, né? Se a gente pega A positivo cada vez maior. E conforme eu vou diminuindo, né? O gráfico vai ficando com amplitude menor, a variação diminui, até que eventualmente, quando é zero, eu obtenho a função constante. E se eu pego agora, multiplico aqui, pego em A números negativos, eu obtenho o gráfico refletido, né? Invertido. Então, aqui está o efeito da variação da amplitude de uma função trigonométrica periódica. De uma função periódica, na verdade. Tá? Vou deixar a amplitude assim para a gente poder enxergar depois o que acontece com os outros parâmetros. Bom, o que acontece se eu mexer nesse parâmetro D, que eu estou somando à função? Né? A gente previu que era um deslocamento vertical. Então, vamos tomar D positivo. Quando eu tomo D positivo, acontece um deslocamento, uma translação do gráfico para cima. E ao tomar D negativo, acontece uma
translação do gráfico para baixo. Tudo bem? Vamos ver o que acontece agora quando a gente muda a constante de fase, ou seja, o Czinho, a constante a qual eu estou somando a variável independente. Então, quando eu pego uma constante de fase positiva, ó, o gráfico se desloca para a esquerda. E quando eu pego a constante de fase negativa, o gráfico se desloca para a direita. Tá bom? Então, ó, direita, esquerda. E vamos para aqui. Finalmente, vamos ver o que acontece quando a gente multiplica a variável, que foi o último caso que a gente analisou, por b. A gente viu que o período da função obtido aqui, né, seria o período da função original, que é o período da função seno, que é 2π, dividido pelo módulo dessa constante. Então, se a gente altera essa constante, pega um número mais próximo de zero, 2π dividido por um número próximo de zero fica grande. Né, ó? Ou seja, a gente pode esperar que o gráfico fique cada vez mais largo, ó, conforme eu tomo um número mais próximo de zero. Tá? Até que por fim seja zero, vira uma constante, que é A vezes o seno de C mais D. Se eu pego agora constantes negativas, então quanto maior a constante negativa, né, vai mudando, isso sim muda o período da função. Então notem que alterar o parâmetro A não muda o período da função, ela continua se repetindo a cada 2π radiano, né, digamos assim. Mudar a constante de fase também não muda o período, só translada. Mudar a constante a qual eu estou somando o seno só muda na vertical. A única transformação capaz de alterar o período da função, portanto, é multiplicar a variável independente por uma constante. Isso sim muda o período. Ó. Tudo bem? Sim, sim. Certo? Tem depois o link no material para vocês acessarem e poderem manipular depois. Bom, vamos continuar. Então, em virtude do item acima, né, como a gente já viu que para todo x vale que cosseno x é o seno de x mais π sobre 2, isso daqui basta a gente usar a fórmula do seno da soma, tem-se que a função g de x, que é igual a cosseno x, é obtida de f, que é seno de x, somando-se uma constante de fase igual a π sobre 2. Então, aí entra aquilo que eu tinha falado, né? Vou voltar aqui no gráfico, vou procurar escrever a função só seno x. Então, se eu quero a função seno x aqui, ó, a constante de fase tem que ser 0, o b deve ser igual a 1, o a também deve ser igual a 1, para obter a função seno purinha. Ui, 1,01 tá bom, né? Faz de conta que é 1. E d igual a 0. Ok. Tá, então, isso me incomoda, mas é que eu não consigo ajustar aqui por causa, não sei, a sensibilidade do mouse. Não tem algum lugar que dê para digitar o número, professor? Tem como colocar. Agora eu consegui, ó. Foi. Então, olha só, o que acontece, né, com a função seno e cosseno. A gente já viu que, né, isso daqui é claro, é o gráfico da função f de x igual a 1 seno x. Então, ela zera no zero, depois ela zera aqui, né, ela assume o valor máximo em π sobre 2, depois ela zera em π, e por aí vai. O gráfico da função cosseno, só para a gente refrescar a memória, né, a gente tinha já um palpite de que ele era muito parecido, e eu até já dei um spoiler, né, é muito parecido com o gráfico da função seno, só muda o quê? Que aqui eu estou tomando, é como se eu tivesse deslocado todo esse gráfico em π sobre 2 unidades para a esquerda. Né? Então, ou para a direita, tanto faz. Nesse caso, eu vou falar que foi para a esquerda. Tudo bem? Vamos verificar isso na prática. Ó.
π sobre 2 é aproximadamente 1,57. Então, vamos chegar, somar a constante de fase 1,57, 1,5. Ver o que acontece, ó. 1,5. Né? Claro que não é exatamente, mas notem que isso daqui está dando o gráfico da função cosseno. Né? Podem comparar. Ó. Ela é uma função par, então ela tem uma simetria com respeito ao eixo x, perdão, o eixo dos y, tá? E ela é simplesmente um deslocamento da função seno, mudando a constante de fase para π sobre 2. Tudo bem? É isso que esse exemplo quis ilustrar. Tranquilo? Então, vamos prosseguir aqui mais um pouquinho. Aqui sim, né? Para não ficar muito no abanar as mãos, eu registrei aqui por escrito o que acontece com o gráfico da função conforme a gente faz aquelas alterações que a gente estudou na sessão anterior. Né? A gente viu que somar constante a lei da função não muda o período, multiplicar a lei da função por constante também não muda período. A gente viu que somar uma constante a variável independente também não muda período, mas que multiplicar por constante a variável independente muda o período. Vamos ver o que mais elas fazem, né? Não dizendo respeito ao período. Tá? Então, vamos lá. No caso em que, primeiro caso estudado, né, que a gente só somava uma constante aqui, lambda mais f de x, para obter g de x, o gráfico da função g é obtido do gráfico da função f por um deslocamento na vertical de módulo de lambda unidades. Aqui eu tomo cuidado de pegar um módulo, porque se lambda for positivo, o deslocamento é para cima. Se lambda for negativo, o deslocamento vai ser para baixo. Então, aqui é só o tamanho do deslocamento. Tá? E aqui, logo em seguida, eu explico. Ó, o gráfico sobe, por assim dizer, quando o lambda é positivo, e desce quando o lambda for negativo. Se, por exemplo, f de x é a função seno, ou cosseno, tanto faz, então a imagem muda porque a gente está alterando o gráfico, né, também. Então, olha só, nesse caso eu tenho aqui em azul o gráfico da função seno. E aqui em vermelho, né, dado uma constante positiva, eu tenho o gráfico da função g de x obtida da função seno simplesmente somando uma constante positiva. Então, o que vai acontecer? Esse ponto aqui, ó, né, 0, 0. Como é que vai ser o ponto correspondente no gráfico de g? Então, g de 0 vai ser o seno de 0 mais lambda. Seno de 0 é 0. Então, g de 0 vai ser igual a lambda. Então, de fato, como lambda é positivo, o gráfico, esse pontilhado aqui, que vai ser o gráfico de g, vai estar deslocado para cima. Tá? Isso acontece com todos os valores do seno. Qualquer valor que você obtiver aqui, nesse gráfico, basta você somar lambda e você vai obter o correspondente do gráfico de g. Tudo bem? O efeito de somar uma constante aqui? Sim, sim. Perfeito. Agora vamos ver, né? Quando a gente multiplica por uma constante, ou seja, mudamos a amplitude. Antes de ir para o próximo tópico, só quero frisar aqui com vocês, ó. Qual que é o conjunto imagem dessa função cujo gráfico está pontilhado? Então, lembrando, aqui é 1, né? Essa altura aqui é 1. Esse ponto aqui vai ser 1 mais lambda. Então, essa alturinha aqui é 1 mais lambda. E vamos pegar esse ponto aqui, que é o de mínimo, né? Que é menos 1. E somar lambda. Então, aqui vai ficar, nesse caso, essa alturinha do mínimo aqui vai ficar lambda menos 1. Então, de fato, a imagem dessa função em azul era o intervalo menos 1, 1. E quando eu somei uma constante a essa função, a imagem passou a ser outro intervalo. Qual intervalo? Intervalo lambda menos 1, 1 mais lambda. Tranquilo? Professor,
Só curiosidade, poderia ter escrito 1 menos lambda nessa extremidade embaixo? É porque quando eu pensei em 1 menos lambda. Assim, Vamos, eu entendi o que o senhor quis dizer com lambda menos 1, mas assim... vamos ver, eu acho que sim. Eu acho que eu que errei aqui. Vamos dar uma olhadinha. Bom, aqui é o ponto menos 1. É que no caso eu estou tomando como referência o 1 que corta o gráfico nessas duas porções. Tá, esse aqui, né? Eu estou tomando essa faixa como referência. Sim, verdade. Acho que você tem razão, porque quando você soma aqui, você simplesmente vai somar lambda, né? Nessas. Aqui, ó. Então vai ficar menos 1 mais lambda por baixo e 1 mais lambda por cima. Menos 1 mais. É só outro jeito de escrever. Não sei se era essa a dúvida. Tá? Porque se eu fizesse lambda menos 1. Deixa eu ver o que seria lambda menos 1. Como eu escrevi aqui? Meu Deus. Lambda menos 1. Assim, no caso eu estava pensando 1 menos lambda. 1. Mas assim, isso é mais curiosidade mesmo, não acho que seja muito Eu acho relevante. que isso depende do sinal de lambda, né? Aqui a gente está considerando lambda positivo. Mas nesse caso aqui a gente, não é como a função seno assume o máximo em menos 1, e a gente só obteve, né? A função g é simplesmente a função seno somada com uma constante, então a única coisa que vai mudar é que o valor máximo da g vai acontecer de novo, onde ocorreu o valor máximo do seno, só que ele vai ser diferente. Ele vai ser quando acontecer, quando esse número for 1. Portanto, o valor máximo assumido efetivamente por g vai ser 1 mais lambda. E o valor mínimo que a função seno assume vai ser menos 1. Então, o valor mínimo atingido por g vai ter que ser menos 1 mais lambda. Então, na dúvida, a gente substitui na fórmula mesmo da função. Entendi. Tá bom? Tranquilo. 1 menos lambda não desceria? Deixa eu pensar. 1 menos lambda. É como se ele estivesse no pontilhado e descesse para a linha contínua. Eu acho que 1 menos lambda. Aí eu pegaria, né? O lambda é esse comprimento aqui. Peraí. O lambda é esse comprimento aqui. E 1 é esse comprimento aqui. Então, nesse desenho que eu fiz, calhou de lambda ser parecido com 1. Então, no caso, 1 menos lambda daria o 0. Nesse caso, né? Então, acho que não. Tudo bem? Tem que ser, de fato, menos 1 mais lambda. Tá? Aqui só mudou a constante que eu estou somando. Tudo bem? Sim. Tranquilo? A moça que me perguntou? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, não, é que eu tava pensando, tipo, considerando bem na parte que a função tracejada, tipo, batesse naquela linha tracejada também do 1, aí seria 1 menos lambda, aí ela desceria para a função contínua. Quer dizer, entendi. Você está falando assim de voltar, né? Sim. Bastaria eu pegar a função g e fazer g menos lambda. Aí você voltou no que estava no começo. Sim. Tá? Bom, então a alteração então, que a gente obtém ao somar uma constante a uma função periódica é simplesmente, aliás, a qualquer função, né? Não é só para função periódica, é simplesmente um shift, né? Um deslocamento vertical para cima se a constante for positiva e para baixo se a constante for negativa. Então, esse daqui é o exemplo em que lambda é positivo. Vamos ver o que acontece agora quando a gente multiplica por uma constante a f de x, né? Como é que vai ser a nossa g de x? Bom, como é que vai ser o gráfico? Então, verifica-se que o gráfico dessa função é obtido mediante uma deformação, um esticamento ou um encolhimento do gráfico da função. Então, o gráfico, digamos assim, ele abre
se o módulo de lambda, né, da constante pela qual estou multiplicando o seno aqui, for maior do que 1. Abre no sentido de... como é que eu vou dizer abre aqui? Abre no sentido vertical, tá? Abre verticalmente. Tá legal? E se... Notem que, de novo, né, tanto o pontilhado, que é o gráfico da G, como o inteiriço aqui, que é o gráfico da F, tem o mesmo período. São funções de mesmo período. Olha, se repetem, inclusive coincidem nos mesmos nós. Tá legal? Então, a alteração que eu obtenho ao multiplicar uma função periódica por uma constante é esticar ou encolher o gráfico da função original. Tá legal? E isso, claro, né, vai gerar uma alteração na imagem também, que vai ser a seguinte. Lembrando, né, a imagem da função seno aqui, intervalo menos 1, 1. Então, a função seno assume o mínimo, né, o mínimo valor assumido pela função seno é menos 1 e o máximo é 1. Então, o mínimo assumido pela função g vai ser lambda vezes menos 1. E o máximo vai ser lambda vezes 1. Isso, claro, no caso de lambda positivo. Se for negativo, é ao contrário. Tudo bem? Como é que eu obtenho a nova imagem? Sim, sim. Então, né, aqui eu só escrevi o que está acontecendo. Se a gente pega uma constante negativa, então o gráfico da nova função é, na verdade, obtido por reflexão. Então, digamos que o lambda fosse negativo. Então, eu teria um gráfico mais ou menos assim. Ó. Ele viria... Claro, né, eu estou fazendo de uma maneira grotesca aqui, porque eu estou sem coordenar. Então, ó, ficaria assim, se fosse um lambda negativo, tá? Então, por exemplo, menos 2 seno. Então, além de esticar, a gente faz o esticamento e depois faz a reflexão. Então, esse sinal influi na orientação do gráfico. Tá bom? Ok. Finalmente aqui, né? O que acontece quando a gente soma a constante de fase? Né? Quando a gente soma um lambda no x, a gente já comentou, né, que acontece um deslocamento horizontal de módulo de lambda unidades. O deslocamento vai ser para a direita se o lambda for negativo e para a esquerda se lambda for positivo. Tá? Então, aqui no caso eu fiz empontilhado o gráfico da função seno de x mais lambda, onde lambda é negativo. Tá? Porque daí eu tenho um deslocamento para a direita. Por outro lado, né, eu também poderia enxergar essa função pontilhada aqui como seno de x menos lambda, para lambda positivo, né, porque ela pode estar tanto atrasada quanto adiantada, vai dar no mesmo. Mas o importante desse exemplo é que, ao somar uma constante no argumento, eu desloco o gráfico ou para a direita ou para a esquerda, dependendo do sinal da constante. Tá legal? Sim, sim. Bom, finalmente vamos para aquele último caso, né, que a gente viu que mudava o período da função, que era o caso em que a gente obtinha da função f uma função g dada por f de uma constante lambda vezes x. Então, nesse caso, verifica-se que o gráfico da função g é obtido por uma deformação, né, do gráfico de f. Uma deformação no sentido de ou você está espremendo horizontalmente o gráfico, ou você vai estar esticando horizontalmente o gráfico, tá? Aqui eu também tenho que dar uma olhada depois, porque tem um errinho. Então, devido à mudança no período da função que passou de p para p sobre módulo de lambda, o gráfico se alonga quando o lambda é menor do que 1, né, porque o período aumenta, né, o período, no caso que a gente está trabalhando com a função seno, o período a gente já viu que vai ser 2π sobre módulo de lambda. Então, se lambda é um número menor do que 1, vou colocar assim, se o módulo de lambda é menor do que 1, claro, 1 é menor do que 1 sobre módulo de lambda.
Multiplicando os dois membros por 2π, eu chego à conclusão de que 2π é menor que 2π sobre módulo de lambda. Então, o que está acontecendo com o período da função seno de lambda x, né, se lambda é menor do que 1? O período dessa função é 2π sobre lambda, que é maior do que 2π. Então, o período aumenta, a função vai se repetir, agora no intervalo maior. Então, a função estaria, digamos assim, esticada na horizontal. Tudo bem? Agora, no caso em que o módulo de lambda é maior do que 1, o período seria 2π sobre um número menor, né, do que 1. Então, se módulo de lambda é menor do que 1, quer dizer que 1 é menor do que 1 sobre... o que eu fiz aqui. Se é maior, né? Se módulo de lambda for maior do que 1, isso quer dizer que 1 sobre lambda é menor do que 1. Portanto, 2π sobre módulo de lambda aqui vai dar menor do que 2π. Então, o que está acontecendo com o período da função seno de lambda x quando o módulo de lambda é maior do que 1? O período diminuiu. Então, ela se repete em intervalos mais curtos. Logo, né, o efeito visual que isso dá no gráfico é que o gráfico fica mais espremido horizontalmente, digamos assim. Tudo bem até aqui? Sim, sim. Perfeito. Então, podemos combinar todas as variações acima nas funções seno e cosseno a fim de obter as suas chamadas variações. Mais precisamente, denominaremos uma função com lei do tipo f de x igual uma constante a vezes seno de uma constante b vezes x mais uma constante c mais d por uma variação da função seno. Por falta de nome melhor, não é o nome oficial, mas a gente vai dar esse nome. E uma função em que eu troco aqui seno por cosseno por uma variação da função cosseno. Então, em virtude dessas analogias, né, e aplicações ao estudo de movimentos harmônicos, os parâmetros acima recebem nomes, como vocês já observaram, emprestados da física. Então, em ambos os casos, a constante A aqui é chamada amplitude da função f. Deixa eu ver aqui. Isso. E corresponde à metade da variação máxima da função. Né? Então, no caso aqui, a amplitude seria esse comprimento aqui, ó. Tá? É o que eu escrevi aqui. Isto é, a metade da diferença entre o maior valor assumido pela função e o menor valor assumido por essa função. B é a frequência angular, isso daqui vem, né? A gente costuma escrever assim em física, ômega t mais um delta zero, uma fase inicial. Então, isso daqui a gente chama de frequência angular, a constante B. E C é a constante de fase. Tá? E o D a gente vai chamar aqui de deslocamento vertical. Tranquilo até aqui? Sim, sim. Então, aqui tem o link para aquele applet que eu fiz, para vocês poderem brincar lá com aquilo depois, para ver, para se convencer desses efeitos, né? Só vocês clicarem aqui no que o PDF vai direcionar. Bom, vamos falar agora de outras funções trigonométricas diretas. Tangente, cotangente, secante e cossecante. Professor, Pois não. pode repetir aquele negócio de constante de fase? Claro. A constante de fase é esse delta zero aqui, ó. É a constante que a gente soma ao termo que envolve variável independente no argumento da função periódica. Era isso? Ou era a nomenclatura em geral? Não era. É que só não tinha dado tempo de eu pegar onde que era. Não. A constante de fase é essa daqui, ó. Tá bom? Tá. E a angular seria o B que multiplica. Isso. O B, ou aqui nesse, né, em physics, o ômega. A gente costuma chamar de colocar um ômega em física. Bom, vamos falar então de outras funções. Então tem até um meme que depois eu vou mandar para vocês, né, que eu não sou horrível, eu não lembro disso, mas era tipo, acho que era do Bar do Moe, alguém jogando o Homer, o Barney para fora,
E aí o Barney era as funções seno e cosseno. Daí era o Mo fazia o papel de um aluno de cálculo que jogava o Mo para fora. O Barney estava seno e cosseno. Falou, pronto, agora eu não vou ver vocês mais em cálculo. Né? Aí em seguida, lá atrás, né, aparecia seno tangente, que era o mesmo Barney. Aparecia cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante. Então, tudo isso, né, aquele meme ilustra o fato de que, eu vou colocar depois nas notas, de que as outras funções são todas combinações dessas duas que a gente viu. Então, a gente vai poder deduzir propriedades da função tangente, cotangente, secante, cossecante, simplesmente olhando para as propriedades das funções seno e cosseno. Então, vamos definir agora a função tangente. Então, a função tangente é essa aqui que eu estou apresentando. Ó. Tem como domínio todos os reais, que não são múltiplos ímpares de π sobre 2. Por que, que eu estou fazendo essa restrição? Vai ficar claro agora. Ó. Contradomínio em R e cuja lei é a cada x você leva na divisão de seno de x por cosseno de x. Essa restrição, esse cuidado que eu precisei tomar aqui, né, tirar múltiplos ímpares de π sobre 2, foi tomando cuidado para que o cosseno não se anulasse, porque né, em pontos em que o cosseno se anula, eu não posso fazer essa conta. Então, portanto, a função tangente não estaria definida. Então, só para a gente conferir aqui, ó, a função cosseno se anula em múltiplos ímpares de π sobre 2. Então, vamos tentar se convencer. Isso. Olhando para o gráfico da função cosseno. Tá aqui. Então, de fato, ó, 1π sobre 2, 3π sobre 2, né? A função cosseno zerou. Menos 1 também é ímpar, né? Menos 1π sobre 2, menos 3π sobre 2. Então, se a gente pegasse 5π sobre 2, a gente chegaria em um lugar aqui que também seria um zero da função. Tá? Por isso que para definir a função tangente, a gente precisa remover dos reais os múltiplos ímpares de π sobre 2, que são exatamente os pontos para os quais eu não posso, para os quais a função cosseno se anula. Tranquilo? Sim, sim. Perfeito. Então, note as seguintes características da função tangente. Então, é uma função ímpar, né? Uma vez que para qualquer x no domínio, ou seja, né, x que não pode ser um múltiplo ímpar de π sobre 2, tem-se o seguinte, o que é tangente de menos x? Bom, por definição da função tangente, é seno de menos x por cosseno menos x. E seno de menos x, eu sei que é menos seno de x, porque seno é uma função ímpar. Cosseno de menos x é cosseno x, porque eu sei que cosseno é uma função par. Então, aqui ficou menos seno por cosseno. Isso daqui, por definição, é tangente, então ficou menos tangente. Como tangente de menos x é menos tangente x, segue que tangente é uma função ímpar. Note que os zeros da função tangente, né, os pontos em que o gráfico da função intercepta o eixo x, são os pontos onde seno se anula. Tá? Ou seja, são pontos que são múltiplos inteiros de π. Então, qualquer múltiplo inteiro de π, você vai ver o corte, né, do gráfico da função tangente com o eixo x. No intervalo aberto, menos π sobre 2, π sobre 2, a função tangente vai ser crescente, estritamente, na verdade. E o gráfico da função tangente tem esse aspecto aqui, ó. Então, notem, é um exemplo de uma função que é periódica, né? A gente nota que o gráfico se repete, porém não é limitada, né? Então, aqui eu não escrevi, mas esse gráfico aqui ele vai ficando cada vez mais perto de uma vertical. Essas retas pontilhadas aqui a gente chama de assíntotas. Tá? Depois a gente vai estudar elas com mais calma. Mas eu estou assumindo aqui que, claro, você já tem uma ideia de como é que se constrói o gráfico da função tangente. Tá legal?
Ok, então a gente percebe que ela é periódica, ela é ímpar, né? A gente vê que é uma simetria com respeito à origem, tá? Não é uma simetria especular, mas é uma simetria. Então, uma função ímpar. E vamos tentar deduzir o período olhando para o gráfico, né? Período ao comprimento do menor intervalo, tal que todo comportamento da função pode ser descrito naquele intervalo. Bom, eu diria que um desses intervalos é esse aqui, ó, que eu estou marcando. Esse até aqui. O comprimento desse intervalo é, né, aqui mede π sobre 2, aqui mede π sobre 2. Então, o período da função tangente é π. Tá? A gente vai ver depois o porquê. Bom, vamos tentar achar algumas justificativas para o gráfico da função tangente ter esse aspecto aqui. Bom, geometricamente a gente interpreta tangente de x como segue, né? A gente tem o ciclo trigonométrico, aí a gente tem um arco, aqui o arco AP, esse arco que eu marquei em vermelho. A gente tem esse raio aqui para obter, digamos, chamar isso daqui de x, esse ângulo aqui de x, medido em radianos. Para obter o cosseno de x, né, lembrando lá do ensino médio, a gente calcula esse comprimento. Para obter o seno, a gente calcula essa altura. Então, o que vem a ser a tangente? Eu desenho uma tangente aqui por esse ponto a circunferência trigonométrica, e verifico onde a extensão desse raio, que define o ângulo x, cruza a reta tangente. Essa altura aqui eu chamo de tangente de x. Tá legal? Então, a gente pode deduzir daqui que quanto mais próximo de π sobre 2 estiver o meu ângulo, né, por exemplo, digamos que eu pegue esse ângulo y aqui, maior. Então, a tangente vai ser a medida, né, a altura do ponto em que essa reta aqui, estendida, cruza o eixo das tangentes. Então, vai ser um lugar mais ou menos para cá, ó. Então, o que está acontecendo quanto mais eu aproximo o meu ângulo de π sobre 2? Né? Vocês têm algum palpite? O que está acontecendo com a tangente? Tem alguma coisa que vai parar a função de crescer? Ela não poderia chegar no π sobre 2, né? Porque ia ficar paralelo. Exato. Ela tende ao infinito. Exatamente. Exatamente isso. Que a gente vai ver com mais rigor depois. Mas ela tende ao infinito, conforme x se aproxima de π sobre 2 por valores menores que π sobre 2. Né? Então a gente nota, ó, conforme x vai de 0 a π sobre 2 aberto, a altura está aumentando, né? A altura dessa interseção aqui. Então, por isso que acontece esse crescimento aqui. Por isso que a função é crescente. Tá? Porque essa alturinha vai aumentando. Quanto mais próximo de π sobre 2, mais alto vai estar a interseção da reta com a reta das tangentes. Então, mais próximo de... maior fica, na verdade. Então, o que significa tender ao infinito? Quer dizer o seguinte, eu sou capaz de obter pontos desta reta das tangentes tão grandes quanto eu queira, e sempre eu vou conseguir em correspondência que aquele ponto alto seja um ponto de interseção da extensão de um raio com a reta das tangentes. Tudo bem? O que seria esse tender a infinito? Né? O raciocínio é meio de trás para frente, assim. Então, para qualquer ponto, não importa quão alto esteja na reta, eu sou capaz de encontrar um ângulo tal que o raio estendido vai interceptar exatamente naquele ponto. Então, como isso pode ser feito para pontos arbitrariamente altos, não há nada que me impeça de chegar tão alto quanto eu queira, tá? Não é que o infinito seja uma quantidade existente, não. É um comportamento, tá legal? E notem que a função é ímpar, né? Porque se a gente pegar aqui, ó, o simétrico desse ângulo x, que se eu muito não me engano seria algo assim, então que seria o menos x, né?
esses triângulos aqui são congruentes, então a tangente de menos x aqui é exatamente igual a menos essa altura aqui. Tá? Então, de fato, tangente, né, isso daqui é menos tangente x. Tá legal? Então, aqui eu fiz, né, a justificativa mais formal, né, que os triângulos são semelhantes, né, para justificar aquela interpretação. Tudo bem até aqui? Sim, sim. Perfeito. Bom, aí vem essa proposição 21, né, onde está argumentado que o período da função tangente, como a gente já tinha suspeitado, é π. Então, ó, vou passar bem rapidamente sobre esse tópico. Para verificar que π é período, a gente tem que verificar que para todo x no domínio da função tangente, tal que x mais π também esteja no domínio, né, preciso tomar esse cuidado aqui, vale que tangente de x mais π é igual a tangente de x. Então, de fato, o que é tangente de x mais π? É seno de x mais π por cosseno de x mais π. Seno de x mais π eu desenvolvo pela fórmula do seno da soma de dois arcos, né? Seno do primeiro cosseno do segundo, mais seno do segundo cosseno do primeiro. Cosseno da soma fica cosseno do primeiro cosseno do segundo, menos seno do primeiro, seno do segundo. Uso que o valor de cosseno de π é menos 1 e que o seno de π é zero, então aqui só vai sobrar menos seno. E aqui embaixo, né, o cosseno de π vai ser menos 1 também, e o seno de π vai ser zero. Logo aqui embaixo vai sobrar apenas o menos cosseno. O menos de cima cancela com o menos de baixo, fica igual a tangente. Então, de fato, é um número tal que o gráfico da função se repete a cada vez que eu somo aquele número. Agora, para que seja período, é necessário que esse seja o menor de todos eles, né? Então, vamos agora argumentar que não há nenhum número positivo menor do que π com essa propriedade. Então, se existisse um positivo entre, né, 0 e π, satisfazendo a propriedade periodicidade, valeria essa igualdade aqui, né, desse quociente igual a esse, porque este quociente é tangente de x mais p, enquanto que esse é tangente de x. Desenvolvendo, né, as somas, aqui a gente obteria essa igualdade aqui. Tá? Desenvolvi o seno da soma e o cosseno da soma. Então, a gente obteria isso. Multiplicando em cruz, né, a gente obtém o seguinte. Então, aqui vai ficar seno x, cosseno p, cosseno x, mais seno p, cosseno x, cosseno x, então seno p, cosseno ao quadrado x, igual seno x vezes cosseno x, cosseno p, que é esse termo, menos seno x quadrado, seno p. Aí eu olho, ó, esse termo é igual a este. Aqui, ó. Este e este daqui são idênticos. Então, posso cancelar. Então, eu cheguei na conclusão de que seno p cosseno ao quadrado x é igual a menos seno ao quadrado x seno p. Somando seno quadrado x seno p nos dois membros, aqui fica zero e aqui fica seno p vezes cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Pela identidade fundamental trigonométrica, isso daqui é sempre 1. Então, eu chegaria que seno de P é 0. Mas, pela proposição que a gente viu na aula anterior, o seno de alguma coisa só é 0 se essa alguma coisa for múltiplo inteiro de π. Então, se seno de P é igual a 0, é porque P é igual a 1k vezes π, onde k é um número inteiro. Então, como P é maior do que 0 e menor do que π, eu escrevo essas desigualdades. Chego à conclusão, então, cancelando aqui o π, né? Vai ficar 1 inteiro k entre 0 e 1. Absurdo. De onde veio esse absurdo? De supor que existia um número P menor do que π, tal que a função tangente se repetisse. Tá? Então, de fato, o período da função tangente é π. Tá legal? Professor, uma coisa que não tem nada a ver com isso, é só assim, é que o senhor cortou o pi nessa,
nessa desigualdade, né? Foi. É que eu não lembro bem como é que se trabalha com com esses intervalos, né? Assim, com essas desigualdades. Teria algum material que o senhor recomenda para ler sobre? Eu vou fazer com cuidado isso daqui, aí depois eu tenho que ver qual material poderia ajudar. Mas é que assim, de fato eu fiz a coisa meio na pressa aqui, porque escrever isso daqui corresponde a escrever duas desigualdades. Ó. 0 menor do que k vezes π, menor do que π. Então, isso daqui, na verdade, é só uma taquigrafia para duas inequações, que é 0 menor do que kπ e k vezes π menor do que π. Então, a solução simultânea, né? Essas duas condições são sumarizadas nessa aqui. Sim. Bom, aqui como é que eu chego, né, no cancelamento do π? Então, 0 é a mesma coisa que 0 vezes π, que é igual a k vezes π. E aí sim, π eu sei que é diferente de 0, né, o menor número positivo cujo dobro zero cosseno, então é positivo. Então eu posso cancelar, eu posso multiplicar, perdão, que é menor. Se eu multiplico por um número positivo os dois membros de uma inequação, ela continua válida. Então, vou multiplicar os dois membros aqui por 1 sobre π, que é um número positivo. Né? Multiplicando os dois membros por 1 sobre π, eu obtenho aqui, ó, 0 vezes π vezes 1 sobre π é 0 vezes 1, que é 0. E k vezes π vezes 1 sobre π é k vezes 1, que é k. E, analogamente aqui, ó, eu tenho uma desigualdade, π é positivo, então 1 sobre π também é. Então, ao multiplicar os dois membros de uma desigualdade por um número positivo, essa desigualdade se mantém. Então, daqui eu concluo, né, isso acontece se e somente se, k for menor do que 1. Tudo bem? Por que eu cancelei? Sim, sim. É que nesse caso, então, deu para omitir o corte lá no π, porque o 0 é um elemento neutro, né? Isso, foi. Eu fiz muito rápido aqui, né? Se o 0 não fosse elemento neutro, teria que cortar, então, em todos eles, né? Sim. Na verdade, aqui, implicitamente, eu cortei o 0 aqui, tá? Mas o que eu fiz aqui foi com muita pressa, tá? Não, tranquilo. Não, é porque essa parte aí sempre foi minha assombração no ensino médio. Não, eu vou ver. Então, assim, é uma coisa que eu quero rever depois. Mas obrigado. Imagina, pode deixar que depois eu vejo um material bacana para mandar. Bom, nesses últimos 8 minutinhos de aula que a gente ainda tem, eu vou tentar apresentar as outras funções, tá? São as funções recíprocas da função seno, cosseno e tangente. Então, por recíproco, a gente quer dizer 1 dividido pelo número. Então, vamos ver agora as funções secante, que a gente denota por sec, cossecante, que a gente denota por CSC, e cotangente, que a gente denota por cot. Tá? Eu escolhi essa notação porque ela é mais homogênea do que, né, muitas que a gente vê por aí, que é secante assim, cossecante assim, cotangente assim, tangente assim. Então, ela é muito heterogênea, esse tipo de notação aqui. Aqui eu uso 3 letras, aqui eu uso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu uso 2. Então, tá, a gente vai convencionar usar essa notação. Secante, cossecante, cotangente. Tá? A função secante é a função recíproca da função cosseno. Então, tem esse truquezinho aqui, né? Troca o nome. Secante é a recíproca de cosseno. Como é recíproca do cosseno, eu vou ter que excluir do domínio da secante todos os múltiplos ímpares de π sobre 2, que são exatamente os pontos onde a função se anula. Então, o domínio da função secante são todos os reais que não são múltiplos ímpares de π sobre 2. Contradomínio são todos os reais. E a lei é, a cada x você leva em 1 sobre o valor do cosseno x. Bom, primeira coisa que já dá para a gente deduzir é que a função secante é par. Né? Uma vez que para qualquer x no domínio, vale que secante de menos x é 1 sobre cosseno menos x. Como cosseno é uma função par, então cosseno menos x é igual ao cosseno de x. E 1 sobre cosseno x é secante de x. O gráfico da função secante tem esse aspecto aqui. Ó. Tá certo?
Sim, sim. Função cossecante, eu estou passando a jato, tá, em cima dos gráficos dessas funções aqui. É bom a gente saber como é que é o gráfico. Então, ó, função cossecante, então, é a função cujo domínio são todos os números reais onde a função seno não se anula. Então, todos os números reais que não são múltiplos inteiros de π. Como contradomínio eu tenho R, e a lei é a cada x eu levo em 1 sobre seno de x. Então, a função cossecante, por sua vez, então, ó, se aqui é co, aqui não é. A função cossecante, por sua vez, é ímpar. Né? De fato, o cossecante de menos x, por definição, é 1 sobre seno de menos x, que, pelo fato da função seno ser ímpar, é 1 sobre menos seno x, que é menos 1 sobre seno x, que é menos o cossecante de x. Então, a função é ímpar. Então, notem aqui que eu tenho uma simetria com relação à origem, tá? Não é uma simetria especular. Esse daqui é o aspecto do gráfico da função cossecante. Tá bom? Então, sempre que eu estou dividindo por alguma função que zero em algum lugar, nesses pontos em que ela zera, eu vou ter um comportamento tendendo a mais ou menos infinito. Finalmente, a função cotangente, que é parecida, né, com a função tangente, é a dada desse jeito aqui, ó. Tem por domínios pontos onde o seno não se anula, ou seja, todos os reais que não são múltiplos inteiros de π. E por regra, a cada x leva em cosseno x dividido pelo seno. Então, enquanto a tangente é seno dividido por cosseno, a cotangente é cosseno dividido pelo seno. Tá? A função cotangente também é ímpar, né? Por um motivo análogo ao da função tangente ser ímpar, que é o seguinte, cotangente de menos x é cosseno menos x por seno menos x. Por ser par, cosseno menos x é cosseno x. Por ser ímpar, seno menos x é menos seno x. Então, esse menos eu posso colocar em evidência, fica menos cosseno por seno, menos cotangente. E o gráfico da função cotangente tem esse aspecto aqui. Tá? Lembrando, né, que o da tangente ele é algo assim. Tudo bem? Então, quais são as funções trigonométricas diretas? Bom, agora, na próxima aula, ou seja, quinta-feira, a gente vai encerrar essa agenda aqui. Vai dar tudo certo, a gente vai encerrar. A gente vai ver as funções trigonométricas inversas. Também são chamadas de funções ciclométricas. A gente vai ver que, restringindo o domínio da função, por exemplo, seno, que é essa de gráfico em vermelho aqui, a gente obtém uma função bijetora. E por ser bijetora, tem inversa. Então, as inversas das funções trigonométricas apresentadas até aqui, inversas no sentido de composição, vão ser as funções ciclométricas. E depois, né, da gente fazer essa apresentação, a gente vai ver alguns exemplos de modelagem com a função seno. Tá legal? Alguma dúvida? Certo. Então, que bom. Qualquer dúvida, podem me mandar um e-mail. Tá legal? Eu vou olhar na... esqueci de perguntar. Então, tá tudo certo para o dia 7 de junho, esse é o nosso dia de prova? Perfeito. Então, eu vou colocar no Moodle lá, vou oficializar e depois eu vou mandar um e-mail para vocês. Tá bom? Ninguém me mandou um e-mail falando que tinha algum compromisso, então a gente fica marcado para dia 7 de junho, segunda-feira. Vocês vão ter o dia inteiro para fazer. Tá bom? Então, vamos encerrar a gravação. E já eu coloco no Moodle.